Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos. A palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo nessa manhã de domingo. Né? Deus está falando algo conosco nessa manhã de domingo. E nós vamos ter um tempo jóia, juntos e com a palavra dele. Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que você nos dá, Pai, de abrir esta palavra e poder pensar no Senhor, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos uma unção do Teu Espírito, unge nossos corações, unge a Sua palavra e fale conosco, por favor, Senhor. Vai de conta das nossas necessidades nesse momento, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Ok. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, está escrito, Romanos 5, versículo 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Sabe, aqui está uma palavra-chave para nós nessa manhã de domingo e nessa semana, ter paciência. Paciência é algo que todos nós necessitamos em nossas vidas, no nosso dia a dia. Precisamos ter paciência no trabalho, precisamos ter paciência nos relacionamentos, precisamos ter paciência em nossa casa, precisamos ter paciência para tomar as decisões corretas em nossas vidas, precisamos de paciência o tempo todo em nossas vidas, não é verdade? Mas muitas vezes nós somos o quê? Impacientes. Impacientes. Somos impacientes com as pessoas à nossa volta, somos impacientes, né, nas decisões que nós tomamos, somos impacientes, né, em fazer algo que era certo ser feito e nós não fazemos pelo fato de que a impaciência impede-nos de executá-las. Então, nós necessitamos de paciência. E nesse dia, nessa manhã, nesse tempo, Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando e está nos ensinando, consolando-nos e nos direcionando dentro da sua vontade para as nossas vidas. Nessa semana, primeira semana de março de 2026, Deus está nos ensinando algo, nessa semana. Então, nós necessitamos de paciência. Paciência é uma palavra-chave para essa semana, para as nossas vidas. Então, amados irmãos, aqui Paulo diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pelas consolações das Escrituras, tenhamos esperança. Né? Em 1 Coríntios capítulo 1, olha lá comigo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Paulo diz o seguinte, bendito seja o Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Sabe, amados irmãos, este é o nosso Deus. Ele seja bendito agora e eternamente em nossas vidas. Ele é o Pai de misericórdias, e de toda consolação. Nesta manhã, se qualquer situação que estamos passando está gerando desespero em nossas vidas, nós precisamos contemplar as misericórdias do Senhor que renovam cada manhã. E Ele é o Pai das misericórdias. Deus, o nosso Deus, é o Pai de misericórdia e de toda consolação. E nesta manhã, Deus está nos ensinando
ter paciência. Ele, como Pai de misericórdias, nunca, jamais nos dará o que merecemos quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós fracassamos. Deus não vai nos dar o que merecemos quando nós erramos. Pelo contrário, Ele vai nos dar o que não merecemos, que é graça, misericórdia, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós precisamos saber que Deus é misericordioso, o Pai de misericórdia, o Deus de todas consolação. Às vezes nós ficamos esperando juízo em nossas cabeças, em nossas vidas, quando fracassamos. Mas Deus vem com graça, e mais graça. Deus nos renova a cada dia. A obra consumada por Jesus nos proporciona um novo começo em nossas vidas. A obra consumada por Jesus no Calvário nos proporciona dar a volta por cima e andar em novidade de vida hoje. Domingo, dia 1º de março de 2026. Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus de misericórdia. Isso significa que Ele não nos dará o que merecemos, mas sim o que não merecemos, que é graça. Deus nos dá graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está consumado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não há espaço para culpa. Não há espaço para condenação. Precisamos ser pacientes, amorosos, porque Deus está trabalhando em nossas vidas neste momento. Deus está trabalhando de tal forma, e a obra de Deus é completa. Às vezes nós ficamos desesperados porque nós vemos só um pedacinho do que Deus está fazendo, mas nós precisamos ter paciência, porque Deus faz tudo completo. Deus não faz as coisas pela metade. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro escreveu o seguinte, é o mesmo princípio aqui que Paulo escreveu também em 2 Coríntios 1, versículo 3. Pedro disse aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, Deus, por causa da sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, uma esperança que é viva para as nossas vidas hoje, nessa manhã de domingo, 1º de março. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos deu uma viva esperança. O nosso Deus e Pai nos deu graça e mais graça no momento que nós não merecíamos. E aliás, nós nunca merecemos, só recebemos. Essa é a graça de Deus. Ele nos regenerou por causa da sua muita misericórdia, que renova cada dia em nossas vidas. Ele nos regenerou para uma viva esperança. E Ele nos consola, porque Ele é o Pai de toda consolação. Por isso precisamos de paciência. Precisamos de paciência, mas nós às vezes somos impacientes. Nós precisamos descansar no fato de que Deus está trabalhando. Não é verdade? Precisamos confiar em Deus em todo o tempo, mesmo quando não estamos entendendo o que está acontecendo na nossa volta, na nossa frente. Precisamos ter paciência, porque Deus está trabalhando e o trabalho de Deus é completo, não é pelas metades. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15 a 17, está escrito o seguinte, 2 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo 2, versículo 15 a 17. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então, amados irmãos, é tão importante para nós nessa manhã considerar
essa palavrinha, que é uma virtude, né, do Espírito Santo, a paciência. Ser paciente é tão importante para cada um de nós. Dar valor à palavra de Deus. Ela nos ensina, ela nos educa, ela nos consola e ela nos dá uma viva esperança pela graça de Deus. Porque nós sabemos, 2 Coríntios, 2 Timóteo 3,16, toda a palavra de Deus é inspirada, útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa educação. A palavra de Deus, ela é fiel e ela faz aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Ela revela a fidelidade do nosso Deus, né? E ela nos dá uma viva esperança, porque ela tem 7.800 promessas e todas essas promessas têm o sim e o amém de Deus. Então, sejamos pacientes. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Né? Vamos deixar Deus nos guiar no caminho que Ele tem determinado para as nossas vidas. Vamos permitir que Ele nos orienta para que nós possamos tomar as decisões no momento certo. Talvez nessa manhã você não consegue ser consolado em situações que está vivendo hoje. Pare e pense. Pense com Deus por meio da sua palavra. Pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Perdão. E você vai ver que Deus vai te orientar na situação que você está passando hoje. Ele tem algo novo para a sua e para a minha vida. Permitamos que Deus nos console nessa semana e nos oriente no caminho que devemos andar. A palavra de Deus alimenta a nossa fé e ela nos dá uma viva esperança. Não uma viva desesperança, mas uma viva esperança. De que aquele que começou boa obra em nós, ele é poderoso para o quê? Completá-la. Ele vai completar em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Deus é poderoso para completar a obra que iniciou em nossas vidas. Então, amados irmãos, hoje nós precisamos entender que nós estamos limpos por causa do sangue de Jesus que nos purificou, sem culpa, sem condenação e sem sujeira do pecado, porque Deus nos lavou, regenerou, justificou e agora nós temos uma viva esperança. Uma viva esperança. Em Romanos capítulo 15, olha lá, volta no Romanos capítulo 15 comigo. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 está escrito: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o Deus da paciência é o nosso Deus. Deus é paciente conosco e nós devemos ser pacientes uns com os outros. Não viver alterados, mas viver na certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós na situação que nós estamos vivendo nesse momento. Deus tem um plano, Deus tem um livramento, Deus tem uma cura, Deus tem uma provisão, Deus tem uma solução. Nós só precisamos confiar, acreditar, confiar e caminhar. Mas sabe, muitas vezes não queremos ser pacientes. Queremos respostas imediatas. Queremos soluções que envolvem nossas vidas e as vidas das pessoas que nós nos relacionamos. Queremos respostas imediatas. E nós desconsideramos até a guerra espiritual que está sendo travada quando Deus responde para cada um de nós. Lembra de Daniel? Daniel orou em 21 dias, ele teve de esperar até que a resposta chegasse até ele, porque havia um conflito espiritual. E sabe, por isso precisamos continuar perseverando nas orações e pacientes, sabendo que Deus está batalhando as nossas batalhas e nós venceremos, nós prevaleceremos, porque a vitória é do nosso Deus. É Ele que nos contempla com a vitória. Por isso precisamos ser pacientes
em tudo que nós fazemos no dia que se chama hoje. A paciência é algo tão fundamental para as nossas vidas com Deus, porque através da paciência gerada por uma confiança inabalável no Senhor, nosso Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, é que temos uma viva esperança para jamais desistir. E sim, sermos perseverantes, sabendo que aquele que iniciou algo em nossas vidas, Ele vai completar. Se Deus permitiu que aqui estivéssemos hoje, é porque Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele tem algo para nós que vai muito além do nosso próprio entendimento. Sejamos pacientes. A paciência é algo tão fundamental para nós nesse momento das nossas vidas. Somos vivificados pela palavra de Deus, que nos consola em Salmo 119, versículo 50. O que nos consola na nossa angústia é isso, que a tua palavra nos vivifica, nos dá um ânimo novo, uma energia nova. Sabe, amados irmãos, qual a promessa que Deus te deu e que parece que está demorando a acontecer? Não desista. Deus é poderoso para fazer acontecer. Deus é poderoso, Ele não desistiu do que te prometeu. Confie, seja paciente e siga em frente. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó para o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Salmo 146, versículos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. O nosso Deus é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, Elohim. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, e Ele sabe da nossa situação nesse exato momento. Ele vê as nossas angústias, Ele conhece as nossas aflições e Ele está trabalhando em nós neste momento. Sejamos pacientes, saibamos esperar inteiramente na graça de Deus, que está sendo revelado em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Sejamos pacientes. Vamos confiar em Deus, vamos dar um passo de cada vez. Não perca a esperança. Não viva desequilibrado nas emoções. Confie em Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, eu estarei convosco até o final. Ele que disse, eu vou estar com vocês. Ele não falou, se vocês fazerem isso ou aquilo, eu vou estar contigo. Não. Não é condicional, é incondicional. Ele diz, eu estarei convosco até o final. Jesus sabia que Pedro ia falhar, ele sabia que os apóstolos iam fracassar, mas iam acertar também. E ele disse, eu estarei convosco até o final. E Ele está conosco até o final. A palavra de Deus nos vivifica, nos ensina a confiar plenamente no Senhor nosso Deus. Por isso está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 4, que foi o nosso primeiro versículo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O nosso Deus não falha. O nosso Deus tem um plano para as nossas vidas no dia que se chama hoje. Então, que o versículo 13 de Romanos 15 está escrito, e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Vamos continuar esperando, vamos continuar confiando, vamos continuar tendo paciência, e que nós possamos ver o trabalho de Deus completo em nossas vidas. Mesmo que neste momento nós não conseguimos discernir o que Deus está fazendo. Mas vamos manter firme, de cabeça erguida, confiando e sendo pacientes. Sendo paciente no nosso andar, no nosso pensar, no nosso agir. Sendo paciente nos relacionamentos. Sendo paciente no nosso trabalho. Sendo paciente em nossa escola. Sendo paciente no dia a dia. Sejamos pacientes, porque o Deus da paciência é o nosso Deus. E Ele está trabalhando em nossas vidas no dia que se chama hoje. E Ele nos deu sua palavra
Mais de 7.800 promessas e todas elas têm um sim, um amém de Deus. E a palavra de Deus nos instrui no caminho que devemos andar. Sejamos pacientes. Deus está cuidando de cada um de nós. Amém? Ok, se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Efésios 2:12 fala que nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Nós precisamos confiar na obra consumada. Jesus gritou, está consumado. Ele sabia que nós somos pecadores. E mesmo assim ele foi na cruz e morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida com o pecado na cruz do Calvário. Está consumado. Então, Paulo diz em Romanos 10:9, se com a nossa boca confessar Jesus como Senhor e o nosso coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então é pela graça, mediante a fé, não vem de obras. Se você gostaria de ter essa certeza de salvação, ora comigo agora, se você ainda não tem. Coloca-o diante do Senhor, baixe sua cabeça, feche seus olhos e fala assim, precioso Deus de Israel, em nome de Jesus, eu confesso que sem o Senhor não sou ninguém. Por favor, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, perdoando toda a minha dívida. Por favor, Jesus, entre no meu coração, me dê um novo começo, uma nova vida. Eu confesso o seu nome, Jesus Cristo, como meu Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5:17 fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, sabe? Fala, pastor, eu orei contigo, eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Sejamos pacientes. Vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que está causando desespero em nossas vidas. Vamos ser pacientes no nosso agir, vamos ser pacientes nos nossos relacionamentos. A paciência é algo que é uma virtude do fruto do Espírito, e Deus está trabalhando em nossas vidas para que sejamos pacientes uns com os outros. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.